Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Irã e nossa aula de hoje é o método do escalonamento de sistemas. Bom, eu digo que um sistema está escalonado quando, olhando para o sistema, para as equações que compõem o sistema, nós notamos que vem a quantidade de incógnitas diminuindo em relação à equação anterior. Então, o exemplo é esse aí, ó. São três equações, três incógnitas. A primeira equação nós temos três incógnitas, x, y e z. Na segunda só temos duas, o y e o z, e na terceira apenas o z. Se você notar, forma uma escada e por isso é chamado escalonamento, ele faz uma escadinha. É claro que você também consegue notar que na terceira equação você já consegue descobrir o valor da incógnita z. Então, se 3z é igual a 3, z é igual a 1. Daí você vai para a segunda equação, substitui esse valor e encontra o y. Então, y menos 1 é igual a 1, y é igual a 2. E agora que você já conhece o valor do z e o valor do y, você pode ir para a primeira equação, substituir os valores e achar o valor de x. Então, x mais y mais z igual a 6, x mais 2 mais 1 igual a 6, x igual a 3. E daí o nosso sistema tem por solução o terno ordenado 3, 2 e 1. Mas aí eu já te mostrei o sistema escalonado. Então, o que a gente quer com essa aula de hoje? Nós queremos saber como é que nós podemos escalonar um sistema. Então, pegando um sistema que não está nesse formato de escada, não está formato de escalonado, como é que nós podemos escalonar esse sistema? Bom, nós conseguimos fazer isso de acordo com três regras, não é, de sistemas lineares. Essas regras são chamadas princípios de equivalência. Então, eu digo que um sistema, a partir de um sistema, eu obtenho um sistema equivalente quando, primeiro, eu troco de posição duas linhas desse sistema. Duas linhas, no caso, duas equações. Então, se eu trocar a primeira equação pela segunda, né, então a segunda passa a ser a primeira passa a ser a segunda, eu continuo com um sistema com a mesma solução do sistema original. Eu só troquei a ordem das equações, então não muda. Segundo princípio, se eu multiplicar ou dividir dois membros de uma equação do sistema por uma constante, eu mantenho as mesmas soluções. Bom, isso aí a gente já tem, isso já é um princípio de equivalência de equações entre si. Então a gente já sabe disso. Nós fazemos muito isso em equação de segundo grau. A gente percebe que todos os termos são múltiplos de 2, por exemplo, a gente pode dividir por 2 a equação inteira para facilitar o cálculo. Então, no sistema, como ele é formado por equações, esse princípio de equivalência de equações é válido também para o sistema linear. Então, se eu dividir ou multiplicar uma equação por um número real, eu continuo com as mesmas soluções, portanto, um sistema equivalente ao inicial. E o terceiro princípio, substituir uma equação pela soma membro a membro dela com outra equação, podendo ser as duas multiplicadas por um número, né, por uma constante real não nula. Isso a gente já fazia lá no sétimo ano, quando trabalhávamos com o método da adição. A gente já fazia isso quando a gente chegava e multiplicava uma equação ou as duas equações e depois somava essas duas, obtendo uma equação equivalente e aí resolvendo o sistema. Então esse princípio aí, aliás, todos esses princípios já eram usados lá
quando no sétimo ano ou oitavo resolvíamos sistemas lineares. Vou fazer um exemplo, né? Resolver um sistema usando o método do escalonamento. Então, o sistema que eu escolhi foi esse, ó. 3 equações, 3 incógnitas. A primeira equação ela tem 2 incógnitas. A minha intenção é que a primeira equação tenha 3, né? Para formar aquela escada bonitinha, a primeira tendo 3 incógnitas. Eu posso substituir a primeira pela terceira, ou eu posso substituir a primeira pela segunda. Então, eu fiz essa troca. Eu vou trocar a primeira equação com a segunda equação. Então, está lá indicado a equação 1 passa a ser a equação 2 e a 2 passa a ser a 1. Como é que fica o nosso sistema após essa mudança? Então, está lá. Só mudei a ordem, então, nenhuma grande novidade. Agora, o que eu estou percebendo? Eu percebo que a segunda equação tem 2 incógnitas. Já está bom. A terceira equação ela tem 3. A minha intenção é que aqui na terceira equação tem apenas uma incógnita. E aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que eliminar esse x e eliminar esse y, ficando apenas com o z. É possível eliminar o x e o y numa operação só? Às vezes é. Aqui, nesta situação, não é. Então, o que nós vamos fazer? O procedimento será eliminar o x e depois eu penso na eliminação do y. Então, como é que eu posso eliminar esse x? Eu vou usar a equação primeira, né? Vou pegar a primeira equação e aqui a terceira equação. Se você notar, se eu somar as duas, pura e simplesmente, eu não vou eliminar o x. Lembra lá do sétimo ano? Para eu eliminar o x aqui, eu precisaria ter menos 4x, porque o 4x com menos 4x ia eliminar 4 menos 4 dá zero. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou multiplicar a terceira equação por 4, é o segundo princípio de equivalência, e com isso eu obtenho ali, ó, menos 4x menos 4y mais 32z igual a zero. Eu multipliquei a equação inteira por 4. E agora, feito isso, eu vou somar a primeira equação com a terceira e o resultado eu vou substituir na terceira equação. Então, está ali, ó, é 3, equação 3 mais equação 1. Fiz aqui o cálculo para você se localizar direitinho, então ficou aqui, ó, termo independente, 15 mais 0 deu 15, z mais 32z deu 32z, deu 33z, y menos 4y menos 3y e 4x menos 4x, o x foi embora. Esse resultado eu vou escrever no lugar da terceira equação. Então, ficaremos agora com essa situação. Agora, como é que eu posso eliminar o y? Bom, eu posso somar a segunda a 1/3 da terceira, ou eu posso multiplicar a segunda e somar com a terceira. Então, eu acho melhor multiplicar a segunda por 3 e somar com a terceira. Então, equação 3 mais 3 vezes a equação 2. Eu fiz ali separado para você visualizar melhor. Então, peguei a segunda equação, que é y menos z mais 5, ficou 3y menos 3z igual a 15. Multipliquei tudo por 3. E aqui eu repeti a terceira só para efetuar a soma. Então, 15 mais 15 deu 30, menos 3z com 33z dá 30z, e o 3y menos 3y corta. Esse resultado eu vou substituir na terceira equação. Agora o nosso sistema será... E aí nós temos um sistema escalonado. Tem três incógnitas na primeira equação, 2 na segunda,
uma apenas na terceira. E agora nós podemos resolver o sistema com muita facilidade. Porque se 30z é igual a 30, z é igual a 1. Agora que sabemos o valor de z, vai para a segunda equação, substitui eu acho y. Y menos 1 igual a 5, y igual a 6. Descobertos os valores de z e de y, vai na primeira e acho x. 4x mais 6 mais 1 é igual a 15. 4x deu 8, x deu 2. Então, conjunto solução, x igual a 2, y igual a 6, z igual a 1. Pessoal, o terno ordenado, como já diz o nome, tem que ser ordenado. A ordem, sim, importa. Primeiro valor é o do x, o segundo valor é o do y, o terceiro valor é o do z. Não pode chegar ali e colocar em qualquer ordem. Não, tem que ser x, y e z. Se for as equações A, B e C, o primeiro valor do A, o segundo do B e o terceiro do C. Tá? E essa era a nossa aula de hoje. Um grande abraço a todas e todos e até a próxima.